Muito obrigado, Renato. Eu cumprimento a mesa, cumprimento o professor Rochinha, cumprimento aos amigos do setor elétrico que se deram a presença nesse evento. Eu soube da minha participação há uns 2 ou 3 meses atrás. Eu nunca tive, como a maioria aqui presente tem, aquela exuberância técnica para discutir pontualmente esse ou aquele assunto do setor elétrico. Eu vou trazer a minha contribuição, escrevi um pequeno texto aqui para mim. Eu estou relembrando muitas coisas com ele, vou trazer então um panorama, Renato, do setor. Tem muita gente jovem aqui, alguns que conviveram com essas épocas que eu vou citar aqui. Eu, por acaso, participo de uma forma ou de outra do setor elétrico desde quando era menino. Morava em Muzambinho, no sul de Minas Gerais, e ali era uma cidade que seria parcialmente atingida pelo que se dizia na época, uma grande represa que se iria construir ali, que seria a represa de Furnas, né? Eu depois, casualmente, vir a ser presidente de Furnas, e o que eu mais gostava de fazer quando presidente de Furnas, em favor da empresa, era percorrer aquele reservatório e resgatar socialmente o que o doutor Cotrim, John Cotrim, falou na época, quando debatia a oportunidade da construção, tecnicamente, de uma grande usina que interligaria, daria início à interligação do sistema elétrico brasileiro, e quando lhe perguntavam, e o reservatório, ele dizia, uma tragédia social. E foi, de fato, e a minha melhor vontade era quando percorria aquele reservatório, que eu, quando menino, andei por lá e sabia da ameaça que representou Furnas. Mas o setor elétrico, na década de 40, 50, era inteiramente privatizado. O ministro Aureliano Chaves me falou uma vez que, quando o Brasil precisou de construir Paulo Afonso, a Light declinou. Estudos da Ebasco, se não me engano. Aí começou, então, esse movimento estatal em favor do setor elétrico. Foi criada a Companhia Hidroelétrica do São Francisco e Paulo Afonso foi construída. Depois, na década de 50, que era conhecida aqui no Rio de Janeiro pela aquela musiquinha de carnaval, os mais velhos vão lembrar, de dia falta água, de noite falta luz. O Rio era assim na década de 50. E o próprio Cotrim dizia que os apartamentos que valiam mais eram os do primeiro andar, ao contrário do que é hoje. Hoje o mais desvalorizado é o primeiro andar. Mas na época de 50 era o primeiro, porque não precisava de elevador, o segundo, o terceiro, por aí. O setor elétrico foi o que muitos presentes a esse seminário sabem. Fez parte da história moderna do Brasil, vem da década de 50. Não havia naquela época grandes empreiteiros no Brasil. Esse foi um papel importante do Estado, trouxe essa tecnologia de construção para cá, ajudou no começo essas empresas, essas pequenas empresas na época se tornaram grandes depois. A construção da usina de Furnas decorreu da vinda de ingleses e logo substituídos por brasileiros, e assim foi. E daí, meu caro, que às vezes alguém critica muito o setor elétrico, tem muita gente, muita gordura, mas são essas gorduras do tempo, e eu lembrando aqui a minha passagem por Furnas, do tempo do doutor Cotrim, são essas gorduras que estão espalhadas por aí, fazendo a competência privada atual do setor elétrico, e estatal, claro, mas estão aí esses aposentados, gente formada nos primeiros tempos
da década de 60 no Brasil. Não havia quem construísse LTs, vieram os italianos da SAE, Società Anônima de Eletrificação, da SBE, Sociedade Brasileira de Eletricidade. Não havia quem fabricasse torres, de novo uma fábrica da SBE em Belo Horizonte para se fazer, então, aquelas grandes linhas de transmissão que dariam partida a esse sistema interligado brasileiro. O Brasil cresceu muito na década de 60 e 70. Nesta vieram as crises mundiais, na década de 70, do petróleo e dos juros. O Brasil não tinha petróleo, vieram os contratos de risco, nem dólares, veio o FMI, e a década de 80 foi perdida. Nós lembramos disso na pele muito bem. País quebrado. O governo, na década de 80, segurou as tarifas elétricas como uma política mal sucedida contra a inflação, na verdade, contra a hiperinflação. Quase quebrou as empresas, e lembro-me que havia mês em Furnas que faltava dinheiro para salário. E os economistas faziam simulações zerando o custo de pessoal e ainda assim... Furnas. Eu estou com medo. Não, eu disse aqui, o país quebrado. E você falou em apagão. Não, em racionamento. Nem uma coisa nem outra. O Brasil não quebrou. O Brasil está aí seguindo o seu destino. Nós é que, às vezes, acreditamos menos na realidade brasileira, porque acreditamos demais que o Estado seja capaz de resolver as coisas todas. Não é, nunca será, em lugar nenhum do mundo será. Bom, mas voltando aqui se naquela época Furnas zerasse o custo de pessoal, ou seja, se já estivéssemos ao tempo dos algoritmos e dos robôs, ainda assim ela estaria praticamente quebrada por política de governo, coisa que depois repetiu ao longo do tempo. Há uma analogia recente com o que o governo fez com a Petrobras. Recente, qualquer um de nós aqui sabe disso. Segurou o preço da gasolina, quase quebrou a empresa, e que agora, ao contrário do que se fazia, corrige quase que diariamente os seus preços, tem liberdade total. Então é possível, e eu acredito muito, que a Petrobras vai voltar a ser aquela grande empresa que orgulhava o Brasil. As empresas estatais, no início da industrialização, década de 60, treinaram e formaram esses técnicos, como eu estou dizendo, há pouco tempo, há algum tempo atrás, isso foi criticado em todo plano, todo novo dirigente critica ou atua, quer melhorar a taxa de retorno da empresa e trabalham com os denominadores, onde estão os custos. E no meio desses custos, o que mais estimula os gestores é pessoal. Então vamos diminuir pessoal, vamos cortar pessoal, vamos substituir pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ao contrário dos numeradores, onde estão as receitas que poderiam dar o mesmo resultado. Mas, enfim, a presença das estatais na década... do setor elétrico, nós estamos referindo a ele. Na década de 60, formaram-se os técnicos, as burocracias, os programas, os sistemas e as gorduras. Gorduras de que o país, na época, necessitava. Nós não tínhamos engenharia, não tínhamos... Economia é uma ciência da década de 50 para cá, antes não, eram os contadores, enfim, o Brasil se fez tecnologicamente,
tecnicamente, nessas décadas de 50, 60, de lá para cá. Bom, a década de 80, praticamente perdida no setor, obras não andavam mais, isso depois, mais à frente eu vou citar isso, mas aí veio a Constituição de 1988. E é a Constituição de 1988, quem endereçou o setor. Acabou a reserva de mercado que havia, que eram as outorgas, as concessões seriam objeto de licitações, ou seja, empresas do Grupo Eletrobras ou as estatais teriam que competir pelo futuro, era essa a mensagem. A regulamentação daquelas magnas regras se dão até hoje. Até hoje os governos procuram regulamentar o que está dentro da Constituição de 1980, e com grande dificuldade, e trazendo grandes problemas para a gestão pública. Para um lado, para o outro, num tempo ou no outro, conforme uma cabeça ou outra, resultando, o que eu considero importante no setor, a volatilidade que hoje governa o setor elétrico. Eu não vejo que o setor não tem mais dono, os interesses inteiramente difusos e uma forte insegurança jurídica que tumultua o ambiente dos negócios, tropicalizando de vez um setor que já teve um GCOI e um GCPS, quer dizer, um grupo de coordenação de operação interligada e um grupo de coordenação de planejamento do setor, ou coisa parecida, operado esses grupos, essas instituições, por todas as empresas sob a coordenação da Eletrobras. E era assim que a coisa andava, e andava. Você tinha todo ano um plano anual, quinquenal, decenal, de 30 em 30 anos. Enfim, tinha-se uma ideia segura da evolução do nosso setor elétrico. E são leis federais, do tempo do ministro Dias Leite, né? Assinadas ambas essas leis por um futuro diretor de Furnas, o Dr. Benjamin Batista, que era secretário executivo. Quer dizer, a seguir eu relembro o ano de 1997, quando foi lançado o projeto de reestruturação do setor elétrico, e por acaso eu descobri nos meus arquivos lá o primeiro número de um jornalzinho específico para isso, a energia elétrica no Brasil, o lançamento desse plano. O setor, e aí os termos de referência da grande reforma que se fez no setor elétrico foi lançado em 1997, o setor elétrico, devido às suas características, requer um volume de investimentos superior ao dos demais setores industriais, inclusive com um prazo de retorno de investimento mais dilatado. Isto induz os investidores a desejarem um conjunto de regras consistentes e coerentes entre si, além de um arranjo institucional claro e estável. Assim, a estrutura do projeto não prevê a simples apresentação de um relatório pronto para ser implantado. O trabalho deve ser entendido como um processo de tomada de decisão do governo, assessorado pelos consultores, que na época, a Coopers & Lybrand, durante o qual os diversos aspectos envolvidos e as alternativas estão sendo, no tempo presente, né, estão sendo, estou falando em 1997, cotejados com as particularidades do país. Isso circulava por todas as empresas. Enquanto se desenvolve o novo modelo institucional,
desenvolve-se o projeto de privatização em nível federal e estadual. Furnas, por exemplo, deverá ser fracionada em 3 ou 4 blocos de geração. Eletrosul em 2 ou 3. A Chesf em pelo menos 2 partes. A Eletrobras dizia que existiam 22 obras de construção de hidroelétricas paralisadas por falta de recursos no começo dos anos 90. Obviamente que a pancada da década de 80 havia destruído a capacidade de investimento das estatais e a consequência era aquela mesma, obras paralisadas. Em 1997, o plano real do governo Itamar Franco, o nosso Marcelo Siqueira ia ouvir isso aqui com alegria, né? O plano real já havia recuperado parte das finanças das empresas, e eu vi isso muito claramente quando passei pela gestão de Furnas. A geração de energia elétrica, diziam, é uma atividade eminentemente industrial com características próprias de negócio privado. Ouvia-se pelos seminários e reuniões e também que a privatização abrange a geração e não a transmissão, que é um grande serviço público que continuará em mãos do Estado. A transmissão. Saltando para os dias de hoje, o ano de 1997 acertou a metade do que aconteceu na geração e errou mais do que a metade do que aconteceu na transmissão. Hoje em mãos quase totalmente privadas. E ainda recentemente isso ilustrado pela venda dos projetos da Eletrosul a um grupo chinês. Pós-racionamento de 2001, citado aqui pelo nosso presidente da mesa, um novo governo. A Eletrobras, aspas, né? A Eletrobras vai ser a Petrobras do setor elétrico. Não foi. E a Petrobras quase deixou de ser a grande Petrobras. Logo após o convite honroso para mim, eu ando afastado das lides técnicas do setor. Para esta abertura, eu comecei a ler notícias sobre o setor. Vou fazer o quê lá? Vou falar o quê? Tanta gente técnica, ávida por grandes exposições. Eu comecei a ler tudo que saía nos blogs, nos jornais, etc., sobre o setor. É ler por ler, para me intoxicar de notícias. E colecionei informações avulsas, que via, anotava o título do assunto. Uma série delas, isso precisamente 20 anos depois do que seria o início de uma grande reforma. 20 anos depois, quer dizer, a grande reforma teve tempo, não é por aí que se vai falar mal dela, para corrigir ou acertar os procedimentos, os regulamentos, a parte regulatória do setor, mas pelo noticiário a gente desconfia, que talvez não tenha sido exitosa. Por exemplo, manchete de O Globo, recente agora, o desafio da transição do setor de energia. Então já se pensa na transição do setor de energia de A para B. Aspas, estamos tentando reinstitucionalizar o setor que nos últimos anos deixou de ser estável e ter regras claras, disse o atual ministro. O desafio de quitar dívidas decorrentes de políticas mal sucedidas, como a redução forçada das tarifas em 2012, que acabou por desestruturar o setor. O conflito Petrobras-Eletrobras no fornecimento de gás para a distribuidora no Amazonas, para os testes
da térmica do Amazonas. O dilema de Angra 3. Para concluir, são necessários 17 bilhões. Para desmontar, é necessário 12. Então, isso, embora não se discuta a eficácia de uma fonte como Angra, é um assunto que leva a se pensar nele. E agora tem se falado com mais proximidade na retomada de Angra 3. O governo reabrirá a discussão sobre o tal GSF, que é o Generator Scaling Factor, quer dizer, geração abaixo da garantia física, por ordem do modelo, ou de quem manda despachar energia, para economizar água. O governo pode rever a cotização de hidrelétrica. E esses dois aspectos prejudicam ou prejudicaram muito as hidrelétricas, as geradoras, né? O setor elétrico acumula 90 bilhões em processos judiciais. Térmicas a gás operando na base pode vir a ser uma política, ou se diz que será uma política, mas não sai, não anda, demora, há problemas nisso. Mas é alguma coisa que se vislumbra por aí. As térmicas a gás operando na base. Ações contra encargo na conta de luz reduzem em 1,8 bi fundo que banca subsídios, quer dizer, a conta do desenvolvimento energético. A ANEEL, a Eletrobras terá que começar a pagar dívida com o fundo setorial, RGR, medida provisória. Parece que foi até citado aqui anteriormente pelo Amaro. A medida provisória, até tinha um nome dela, eu tirei para não ficar cansativo aqui, tirei, não sei porquê, vai mudar cotas Mercado Livre e Itaipu. Isso desmonta a espinha dorsal do plano adotado anteriormente para reduzir as contas de luz e que arruinaram a espinha dorsal do que arruinou as geradoras. Bom, são notícias, quase todas elas comentadas pelo nosso site do Ilumina, pontualmente, e que possivelmente vão ser abordadas nesse seminário, quando se vai falar do Estado, quando for falar de alguma coisa sobre o setor, ele vai se passar com mais profundidade esses temas. Induz-me esse noticiário a crer na necessidade da tal reinstitucionalização do setor. E eu gosto muito dos velhos tempos, e disse esses dias ao meu filho, porque eu era jovem, entendeu? Torna o meu saudosismo suspeito. Então, não estou aqui, eu falei dos velhos tempos, e não que tenhamos que voltar a eles. Mas não deixa de ser, a história é assim, uma inspiração, uma referência lateral ou alguma coisa para que se oriente essa reinstitucionalização, que os jovens e que vocês que estão na lida vão cuidar disso. Criou-se, naquela época, um modelo, após 97, né, criou-se um modelo avesso a consensos, movido pela difusividade dos interesses comerciais e da fragilidade regulatória. Ora, isso não podia dar tão certo assim. E eu percebo que as associações que cuidam dos interesses, elas próprias divergem, elas não têm consenso. Aquilo é uma guerra pacífica, mas entre geradoras, e os interesses são de difícil conciliação. Há, no mínimo, que se restabelecer as velhas colaborações. E aí eu me lembrei do GCOI, do GCPS, ali era um ambiente de colaboração, havia uma coordenação e as coisas aconteciam. O Brasil era menor
Mas o setor elétrico era menor também, então pode ser que haja uma compatibilidade de tamanho entre uma época e outra. E já não descendo a tribuna, mas saindo da tribuna, como dizia o Riobaldo no Grande Sertão Veredas, saber eu não sei, mas desconfio de muita coisa. E mais, tudo que há é aviso. Então os noticiários estão nos avisando o tempo todo. Parece que a grande reforma iniciada naquele já longínquo 1997 ainda não encontrou o seu caminho. E é preciso reformá-la. Muito obrigado.